E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, eu honestamente não iria fazer vídeo essa semana, tendo em vista que eu tô gripado, tô me recuperando aí de uma gripe, mas recentemente, aí, na verdade eu acho que esse final de semana mesmo, eu vi um vídeo aí do Macho Geek, né? A respeito dessa treta toda que está ocorrendo, principalmente em redes sociais como Twitter, barra X, né? Entre artistas e pessoas que estão utilizando o filtro do estúdio Ghibli, beleza? Bom, então ele lançou esse vídeo aí, né? E eu decidi fazer um vídeo resposta aí comentando, né? Dando o meu parecer a respeito dessa situação, tendo em vista que eu sou um artista profissional, eu trabalhei em jogos como Call of Duty, trabalhei no DC Universe Online, trabalhei no Hearts of Iron, trabalhei em Roblox, fiz artes para RPGs como Pathfinder, Starfinder, etc. Então, eu acho legal ter um contraponto aqui, né, dessa minha esse posicionamento, né, de um artista sobre o vídeo aí do Macho Geek, que eu acho que tem algumas falas problemáticas, né, mas eu entendo que são pessoas que geralmente não entendem do porquê que artistas é, tem sido contra, né, esse uso do filtro e tem, vamos dizer assim, reclamado bastante a respeito, tá bom? Então, lembrando que eu vou tentar ser o mais educado possível, tá? E eu espero que as pessoas aqui nos comentários sejam também o mais educadas e polidas possíveis, tá bom? Eu pulei uma parte inicial aí do vídeo dele, porque é mais sobre a comunidade dele e tudo mais. Então, a partir desse ponto aqui, que é a questão mais importante do qual a gente vai debater, tá? E aí o Macho Geek vai dar as opiniões dele e ele vai mostrar algumas coisas sobre a comunidade, não sei se é a comunidade dele ou se é de pessoas ali, né, no sentido geral, do X, do Twitter ali, né, que tem comentado a respeito da situação. Beleza? Então, bora lá pro vídeo e vamos trocar uma ideia. Fechou? E botei ele hashtag Wakanda Forever, então o desenho ficou muito bacana. Esse é o estilo de arte baseado ali na lenda, né, Miyazaki. Mas enfim, obviamente que toda essa zoeira acabou virando treta no Twitter, porque tudo vira treta lá no X, e o Republic, né, falou sobre isso escrevendo o seguinte: artistas militantes iniciam campanha contra imagens em estilo anime Ghibli geradas por IA, pedindo a valorização de artistas reais. E aqui eu vi realmente vários artistas compartilhando, né, essa imagem aqui, proibido IA, né? E escrito o seguinte: não vou fazer a trend do estúdio Ghibli porque valorizo quem cria artes originais. E o Republic botou uma imagem aqui de um meme feita por IA no estilo ali Ghibli, né? Isso ficou engraçado. Mas enfim, sinceramente, cara, eu não sou o maior fã de IA como alguns, né, que defendem IA a todos os custos. Eu sou o verdadeiro Neo, né, cara, contra a revolução das máquinas. Eu, tipo assim, eu entendo a preocupação de algumas pessoas com o avanço da IA do jeito que tá. Mas isso aqui é simplesmente ridículo. Dizer que não é crime é um pouco complicado. Tudo bem, você pode até argumentar que, assim, os usuários ali estão na brincadeira e tudo mais, estão na trend, de fato eles não estejam cometendo um crime. Mas a IA, ela comete crimes para poder se manter, entendeu? Que são roubos de propriedade intelectual e violação de direitos autorais, sabe? Então, sem isso, a IA não existe, né? E ela não consegue, porque ela precisa disso para poder fazer o machine learning, para poder fazer o aprendizado das máquinas. E é justamente sobre esse ponto do qual os artistas são contra. As pessoas acham que os artistas eles são contra por causa do avanço da tecnologia, de que eles têm medo de que eles vão perder o emprego porque a tecnologia está aí e não sei o que lá, tal, né? Que nem você vai ter um comentário de uma pessoa aí, né, sobre esse post aí do Republic, né, posteriormente que a gente vai analisar, mas não é disso que se trata a situação. O que os artistas são contra é o fato da coleta de dados dos seus trabalhos, né, para poder alimentar inteligência artificial. É o roubo de propriedade intelectual.
entendeu? E qualquer pessoa de qualquer área que tem o seu trabalho afetado ou a sua imagem afetada por conta de inteligência artificial é contra esse tipo de situação, entendeu? Então, as pessoas acham, por exemplo, que a IA ela é inofensiva, que ela não é problemática, mas ela é muito problemática, né? Quando você, por exemplo, entra em redes sociais, você já deve ter ouvido falar que muitas dessas redes sociais elas têm deixado automático ali a permissão de que você dá para que tudo aquilo que você publica nas redes sociais seja utilizado para poder alimentar a inteligência artificial deles, né? Então, você tem uma foto em uma rede social, aquela foto sua vai ser utilizada para poder alimentar a inteligência artificial. Você tem coisas que você publica ali nas suas redes sociais, escritos, que seja, sabe, uma letra de uma música, um acadêmico, uma música que você criou, um desenho, ou sei lá o que, vídeos que você faz, entendeu? Tudo isso está sendo utilizado para poder alimentar a inteligência artificial da empresa sem que você saiba, entendeu? Porque eles deixam ativados lá a permissão. Então você tem que ir lá manualmente, né, procurar ali e tal e desativar. E aí você tem que confiar que a empresa vai honrar com o compromisso de que você desativou ali e que ela não vai mais coletar dados seus, tá? Então imagina só você tá andando no meio da rua e aí você vê uma propaganda, um cartaz seu ali, quer dizer, um cartaz de uma empresa, né, de marketing ali, num ônibus ali e tal, né, que nem você tem aqui em São Paulo, né, em alguns pontos de ônibus. E aí o que acontece? Você vê uma pessoa ali e tal com o seu rosto. Baixando o microfone, desculpa. Com o seu rosto ali, entendeu? E você não posou pra propaganda, você não deu aval que o seu rosto fosse utilizado em propaganda e tal. Foi simplesmente alguém que utilizou a inteligência artificial para poder fazer a arte ali e tudo mais tal da propaganda. E aí, né, a pessoa não tem como saber qual é a fonte, né? Ninguém sabe qual que é a fonte, geralmente, em inteligência artificial. E aí, o que a inteligência artificial faz é que ela vai utilizar a sua foto, vai manipular ali da forma como ela bem entender, tudo mais, tal, requisito, conforme o prompt requerido, né? E aí, pronto, você tá lá com uma imagem sua ali e tal, feita ali por uma empresa de marketing, e você não recebeu absolutamente nada por isso, né? Você não era nem cônscio dessa situação, você nem permitiu essa situação, né? Então, o que os artistas são contra é isso. É a coleta de dados e o uso indevido de suas propriedades intelectuais, tá bom? E o que está acontecendo nessa questão específica do Estúdio Ghibli é tudo aquilo que o Estúdio Ghibli representa. E isso tem revoltado ainda mais os artistas. Porque quem conhece o Hayao Miyazaki, que é um dos fundadores do Estúdio Ghibli, né, e o artista mais notório do estúdio, sabe que ele é veementemente contra inteligência artificial. Ele tem uma visão muito humana da arte, do qual o estúdio defende, né? Em muitas das obras do Estúdio Ghibli, você vai ver essa coisa do relacionamento humano, da conexão entre as pessoas, de como os seres humanos são cativantes, né? E as coisas simples do dia a dia ali e tudo mais tal. Então, tudo aquilo da cultura, da alma humana, daquilo que é a arte, né? Que o Estúdio Ghibli ele representa, ele defende os ideais, né? Das histórias, né? Quem vê sabe que o Estúdio Ghibli tem uma visão ali, porque os fundadores, né? Principalmente o Hayao Miyazaki, ele vem de uma família que presenciou a guerra, né? É uma coisa que foi muito complicada ali para ele, então ele aborda muito esses temas, ele tenta buscar sempre o tema da paz ali, contra a violência, a guerra e todos os males, né, que aquilo causa também
ele aborda sobre a invasão da máquina nos lugares das tradições, dos campos e tudo mais. Então, existe todo um simbolismo, né, dentro do trabalho do estúdio Ghibli, que quando você pega uma máquina que está coletando informações do estúdio, dos trabalhos ali, dos seus artistas e tal, e replicando, além do fato legal, além do fato, né, todos esses problemas dos quais eu mencionei, também acaba sendo, de uma certa forma, simbólico contra aquilo que o estúdio Ghibli e os seus fundadores, que são pilares da arte moderna da animação, muito apreciado não só pelos artistas, mas por todos aqueles que gostam de arte, defendem, entendeu? Então isso é problemático, é muito problemático, né? Não é uma coisa simples, vã e superficial como as pessoas acham, sabe? Nenhum problema com essa trend, né? E a galera tá zoando aqui, ó, respondendo essa publicação, falando, ó, copistas militantes iniciam campanha contra livros feitos por imprensa. Olha, isso daqui, no mínimo, é um argumento de quem não entende de absolutamente nada do que está falando, tá? Sendo bem honesto contigo, é novamente aquela situação de achar que artistas estão revoltados por causa do avanço da tecnologia. A questão aqui é justamente aquilo que eu falei. É o roubo de propriedade intelectual para que seja replicado através de máquinas, entendeu? Então, novamente, direitos autorais, roubo de propriedade intelectual, tá? Não é sobre avanço de tecnologia, tá? Então, o que nós temos aqui, historiograficamente, é uma situação muito distinta, tá? Na época medieval, ter livros era muito caro e fazer livros era muito caro, porque era um trabalho artesanal, tá? Levavam-se semanas, meses para você fazer folhas, né, de papel ali. Então, o que acontece? Quando um escritor ele escrevia a sua obra, e ele poderia ou contratar um artista copista, né, do qual você tinha várias oficinas copistas na época, ou então você poderia, se fosse um trabalho litúrgico ali, né, numa situação importante, pegar pessoas que sabiam escrever, ler e tudo mais tal, e copiar a obra, né? Então, quando você tinha algo que era extremamente importante, que deveria ser preservado, ou então você tinha alguém que tinha muito dinheiro a ponto de que as suas obras pudessem ser copiadas, fazer maiores tiragens, então ele contratava copistas. E a função do copista é única e exclusivamente copiar a obra para ter maior tiragem. Não era adquirir a propriedade intelectual da obra. Não era se apossar da obra. Não era manipular a obra. Ele pegava a obra e ele copiava para poder ou preservar ou para poder ter maior tiragem segundo a vontade do autor, ok? Então é a mesma coisa que você achar que os artistas estão reclamando da internet porque o cara coloca o trabalho na internet para que o alcance do trabalho dele seja maior, seja global. E não é disso que o artista está reclamando. Não é uma coisa que acontece só com artistas ilustradores e tudo mais. Não é uma coisa que acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. A Warner Bros., a Sony Music, a Universal Records, elas processaram empresas de inteligência artificial como a Suno AI. Porque toda empresa de inteligência artificial rouba dados, né? Coleta dados de forma indevida, que é roubo de propriedade intelectual, que é roubo de dados, entendeu? Pô, botaram o Vampeta, cara. Aí não, velho. Sinceramente, ó. Marcha contra a guitarra elétrica. Então, novamente, essa situação é marcha contra a guitarra elétrica tal. Mas essa marcha contra a guitarra elétrica foi uma idiotice dos artistas de MPB, tanto é que hoje os artistas de MPB usam tudo guitarra elétrica, tá ligado? Isso daqui, isso absolutamente, assim, se a coisa do monge copista e Nuremberg ali e tudo mais tal, já não tinha nada a ver, isso daqui é menos ainda, né?
Porque os artistas de MPB, eles não estavam contra a guitarra elétrica porque a guitarra elétrica é o avanço do violão, uma coisa assim do tipo. Não, é porque eles achavam que a guitarra elétrica era barulhenta. Achavam que a guitarra elétrica era coisa de gente que não era civilizada, entendeu? É uma viagem que os caras tiveram na época, entendeu? Como teve o caso dessa Fedubs, ou Fedubs, eu não sei como é que se pronuncia, mas ela ficou muito indignada com as pessoas entrando nessa trend e compartilhando ali seus desenhos, né? Ela se sentiu realmente oprimida ao ponto de xingar a galera. Ela escreveu aqui, ó, vai tomar no seu todo mundo que tá usando IA do Estúdio Ghibli. Mas ela não ficou satisfeita. Ela retweetou isso ainda complementando. Vai tomar no seu todo mundo que tá usando IA. E se ela é uma artista, eu não sei se ela é uma artista ou ela é uma dubladora, porque dubs geralmente deve ser de dublagem, né? Sei lá. Mas, né, a pessoa, ela tem todo o direito de ficar indignada com uma situação dessa, né? terminou por aí. Pois é, né, cara? É muito amor nessa rede social. O X é todo mundo se amando, se abraçando, como vocês podem ver. Tipo assim, tudo bem a pessoa não gostar de usar IA. Eu entendo, né, cara? Mas esse ponto de xingar todo mundo, tá ligado? É porque não é não gostar de usar IA. É justamente porque a IA, ela utiliza propriedade intelectual roubada. Entendeu? É isso que vocês não estão entendendo, cara. Completamente gratuito. Ela realmente ficou muito pistola, né? E obviamente a galera começou a zoar aí essa mina, porque ela perdeu a cabeça, tá ligado? Ela colapsou por uma trend inofensiva no Twitter. O consagrado Engeek compartilhou uma imagem dela. Engeek também não vale nada, cara. Compartilhou uma imagem dessa cidadã feita com IA, né? No estilo Estúdio Ghibli, e escreveu o seguinte: tô vendo que a bolha dos artistas estão começando a incomodar todo mundo aqui nessa plataforma por conta de IA. Eu entendo a luta deles e a preocupação com o futuro, porém, a melhor forma é patrulhar todo mundo que usa IA, até na hora de se divertir com o filtro. Cara, é isso. Então, você vai lá, sabe o que você faz? Você fica colocando imagem para poder fazer o filtro aí e tal, porque é assim que as coisas funcionam, tá? Em muitos governos ditatoriais, é assim que as coisas funcionam. Eles pegam. Você acha que assim, ó, reconhecimento facial que você tem em muitos dos governos se dá como? Entendeu? Se dá como? Eles pegam, utilizam essas plataformas para que você envie fotos suas para você fazer esse filtro e tudo mais e tal. E aí, eles vão utilizar essas fotos para poder colocar no banco de dados deles. Entendeu? É por isso que, por exemplo, o governo dos Estados Unidos foi contra certas plataformas chinesas. Porque sabe que as plataformas chinesas, elas têm vínculo com o governo e elas utilizam, né, o governo utiliza as bases de dados que estão nessas plataformas para poder alimentar a inteligência de reconhecimento facial, essas coisas assim e tal, dentro da China. Entendeu? Isso é de conhecimento notório todo mundo, sabe? Então é isso aí, vai lá, vai utilizar filtro, fica à vontade e tal, né? Aí quando tiver um deepfake seu ali, né, cometendo um crime, ou então quando tiver uma voz sua ali falando alguma coisa em um áudio fabricado pela inteligência artificial ali para poder te incriminar e etc e tal, aí você vai, né, ser a favor da IA? Vai continuar sendo a favor da IA? Não vai, né? Porque é aquela situação, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Ponto. Eu entendo os artistas preocupados de, cara, alguém tá roubando sua arte pra lucrar em cima disso, pra fazer golpe, como tá acontecendo, né? E realmente é uma preocupação bastante válida. Agora, isso aqui é ridículo, tá ligado? A galera perdeu completamente o senso pra fazer um negócio desse. Aí o Gui continua: o resultado é sempre o mesmo. Uma minoria barulhenta vai manchar a imagem de todos da bolha ao ponto de criar uma antipatia enorme. Parabéns. Não é uma minoria barulhenta. A grande maioria dos artistas são contra. A grande maioria dos artistas são contra. Entendeu?
uma antipatia enorme. Parabéns. E acontece que a galera não gostou, né, do Engeek ter zoado aqui a moça e começaram a criticar o Engeek. Ó, esse Trop aqui, que já é uma figura conhecida aqui também do canal, né, ele defendeu aquela bandeira do Proteja Criança Trans lá no Aranha Verso, enfim, já respondi esse cidadão aqui em vídeo, inclusive, e ele foi lá e criticou o Engeek. Ele falou aqui, ó, melhor coisa que eu fiz esse ano foi bloquear esse tal de Engeek. Que sujeito mau caráter da porra, que isso? Comentou uma caça às bruxas bizarra contra a Fedubs, que teve que trancar o perfil e ainda teve a audácia de fazer IA dela por puro deboche. Tá louco, irmão? Tipo, o cara viajou completamente aqui, porque nem foi o Engeek que criou essa imagem e nem foi ele que começou a zoar essa mina. Todo mundo tava zoando já, o Engeek só entrou também, tá ligado? No meme. Que, por exemplo, vou provar pra vocês, a primeira vez que eu vi essa arte foi do Serafim. Que eu acompanho lá no Twitter também, que é muito bom, inclusive. E não sei também se foi o Serafim que criou essa imagem, só vi o cara compartilhando. Bom, tá bom, ele vai falar aqui que ele não fomentou a caça às bruxas, tal, não sei o que, apenas discordou de quem tava patrulhando, quem tava usando filtro de IA, não sei o que lá. Eu usei a imagem de IA dela sim, já que ela mandou todo mundo para aquele lugar. Lembrando que eu posso usar a imagem de uma figura pública para tecer críticas, tal, não sei o que. Eu tentei dialogar ao máximo, porém a parte tóxica dessa comunidade só sabe xingar, acusar e bloquear. Qualquer coisa fora disso é especulação. Você não era o cara que era melhor que 99% dos criadores de conteúdo. Toda essa treta. Eu não vou ficar entrando nessas tretas, tá? Porque eu também não faço a menor ideia da treta passada que tem entre essa galera aí, tá ligado? Porque eu não me interessa. Mas assim, eu não sei o quanto esse cara tentou dialogar ao máximo. Mas a parte tóxica da comunidade sabe xingar, acusar e bloquear. Meu amigo, eu não tenho muito assim o que falar, além do que eu já falei. Entendeu? Se você tem um trabalho que está sendo coletado, roubado, para poder fazer machine learning, ou por qualquer outra coisa, imagina se tem uma empresa que está pegando todos os seus trabalhos que você é internet, independentemente de que você seja, está colocando lá e está falando que foi ele que fez. A empresa fala assim, não, eu que fiz, não dá crédito, tal, não sei o que lá, e vai lá e começa a lucrar a respeito disso daí. Começa a ganhar uma grana, começa a fazer sei lá o que, entendeu? E aí você pega e você fala assim, pô, mas foi eu que fiz, esse daqui é o meu trabalho e tal. E aí um monte de gente começa a fomentar isso daí, começa a compartilhar o trabalho da empresa e não tá nem aí pra você. Você não vai ficar revoltado, mano? Você não vai ficar indignado? Entendeu? E o respeito com o trabalho do Hayao Miyazaki? E o respeito com o trabalho do estúdio Ghibli? Você tá se importando com isso daí? Você não tá se importando com isso daí. Entendeu? Você acha que é uma trend besta, tal, mas não é. É propriedade intelectual de outras pessoas. É propriedade intelectual de outras empresas, cara. Entendeu? Que não são a favor disso. Então, o que os artistas estão fazendo é que eles estão apoiando os artistas originais dessa coisa toda. E vocês estão apoiando as empresas que estão roubando essa propriedade intelectual. Entendeu? É isso que é o problema. Tá? E vocês não estão entendendo esse tipo de coisa, mano. Bom, eu tô pulando as coisas aqui do qual eu acho que é só treta de internet, que não vai acrescentar muito mais com relação a esse vídeo. Tá? Então vamos só ver qual é a consideração final aí do Macho Geek e aí, né, a gente taca o pau aí. No final, esse é o vídeo de hoje e essa foi a treta com os artistas e os memeiros, né? Galera da internet que quer só se divertir. A galera tava se divertindo de boa. Cara, um meme fofinho, tá ligado? A galera fazendo desenho do Estúdio Ghibli. E o Twitter, conseguiu gerar uma guerra, uma treta com isso. Tá boa, a pessoa tem que ser muito mal amada na vida pra se preocupar com essa trend absolutamente. Cara, eu não tô tancando até agora que os artistas realmente se sentiram ofendidos com os memes. Repito, eu entendo as críticas à IA, porque tem realmente muito golpe rolando, tem gente se aproveitando aí. Inclusive, você já se deparou provavelmente com algum desses, né? O Neymar fazendo propaganda do jogo do Tigrinho. Tem esse tipo de coisa, né, galera? Então, eu entendo a preocupação e eu acho realmente que a gente
precisa debater sobre essas questões da IA, e eu sou completamente Will Smith das ideias no Eu, Robô, tá ligado? Eu sou o Neo, tá ligado? Eu não sou a favor das máquinas inteiramente, ainda que eu acho que seja a ferramenta que vá ajudar muitas pessoas e que deve realmente funcionar dessa forma, mas isso não significa também poder ilimitado às máquinas. Eu não quero que as máquinas tomem conta do mundo e criem lá, tá ligado? Uma ditadura dos robôs. Mano, só que assim, é aquela situação, né? Quando você pode ver aqui no próprio canal dele, aqui, o logo do seu canal é IA, né? Quando você utilizava ali, né? Você se escondia ali, você não revelava o seu rosto e tal, o ícone que você utilizava, que é esse daqui, ó, esse ícone aqui, ó, é IA, entendeu? Então o que acontece? Isso daqui não foi criado do nada. Isso daqui vem da arte de alguém. Alguém fez isso daqui, a inteligência artificial coletou e a inteligência artificial manipulou pra você e acabou. Entendeu? Então, assim, é muito legal, é muito gostoso utilizar a inteligência artificial enquanto você se beneficia disso daí, né, do trabalho dos outros. Mas, quando alguém utiliza alguma coisa que você tem, aí você vai fazer o quê? Você vai reclamar, né? Você não entende a gravidade da situação. Né? Você não entende. Você acha que é birra, mas não é birra. É um problema muito maior. Então é isso aí, galera. Eu não vou ficar me estendendo muito mais. Eu acho que eu vou acabar sendo repetitivo se eu ficar nesse daí. E eu espero que isso faça com que as pessoas entendam do porquê os artistas estão sendo deliberadamente contra esse tipo de coisa, porque que isso pega, né, para a comunidade artística, beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai se falando e qualquer coisa, comentários aí estão abertos para todo mundo. Falem o que quiserem, né? Vamos trocar uma ideia aí. E é isso aí. Eu gostaria de estar um pouco mais de disposição. Gostaria de estar um pouco mais. Um pouco mais de paciência e saco, né? Para certas coisas, mas o fato de eu estar doente, eu estar gastando um pouco de voz que eu tenho com relação a isso daí, já tá, assim, me perturbando, tá ligado? Então é isso daí, galera. Abraços aí e até a próxima.